Felipe, um playboy de 30 anos que trocou a responsabilidade pelos prazeres, vive à sombra da herança de seu pai, o magnata da construção, Sr. Pedro. Com a saúde debilitada, Pedro impõe uma condição surpreendente em seu testamento. Ou Felipe se casa, ou toda a fortuna será doada. Desesperado, Felipe convence Carol, uma amiga de infância apaixonada por ele, a aceitar um casamento de fachada em troca de uma ajuda crucial para sua família. O que parecia um plano perfeito para garantir a herança se transforma em um jogo de destino, quando uma cláusula secreta no testamento revela que a fortuna só será herdada se um filho legítimo nascer do casal. Presos em um casamento arranjado, Felipe e Carol são forçados a uma convivência que desmantela suas defesas e revela sentimentos inesperados. Será que o dinheiro e a obrigação podem dar lugar a um amor verdadeiro? E qual será o destino final de uma herança que se recusa a ser apenas riqueza? Descubra como o legado de um pai transforma a vida de um filho em uma história onde o amor, a família e o propósito se tornam a verdadeira fortuna. Se inscreva no canal e deixe seu like. A luxúria era o oxigênio de Felipe. Aos 30 anos, seus dias eram uma sinfonia de despertadores ignorados, cafés da manhã tardios e o aroma doce e entorpecente da liberdade financeira. Herdeiro de um império da construção civil, ele nunca precisou se preocupar com a trivialidade do trabalho ou com a tediosa rotina de um escritório. Sua ocupação era a vida em si. Festas incessantes que se estendiam até o amanhecer, viagens espontâneas para destinos exóticos e um desfile constante de mulheres deslumbrantes que gravitavam em torno de sua aura de despreocupação e dinheiro. O Sr. Pedro, seu pai, um magnata forjado na rudeza do cimento e na astúcia dos negócios, observava a vida do filho com uma mistura de desespero e fúria contida. Pedro, um homem de 58 anos com o corpo talhado pela labuta e a mente afiada pelos desafios do mercado, nunca entendeu a leveza com que Felipe encarava a vida. Suas brigas eram lendárias na mansão dos Albuquerque, ecos de vozes ásperas que ecoavam pelos corredores imponentes. "Você está torrando a herança que construí com meu suor", bradava Pedro, os olhos faiscando. "Essa empresa é seu futuro. Felipe, o que você vai fazer quando eu não estiver mais aqui?" Felipe, por sua vez, respondia com um sorriso irônico e um encolher de ombros. "Relaxa, pai. Você é imortal. E mesmo que não fosse, eu sei me virar. O dinheiro não acaba." Mal sabia Felipe que a imortalidade do pai estava com os dias contados. O câncer, silencioso e sorrateiro, havia se instalado em Pedro, minando suas forças e roubando-lhe o tempo. O diagnóstico foi brutal. Aproximadamente 1 ano de vida. A notícia esmagou o espírito do velho construtor, mas também acendeu nele uma última chama de determinação. Ele não podia partir sem garantir o futuro do filho, mesmo que isso significasse tirá-lo à força de sua zona de conforto. Em uma tarde nublada, Pedro chamou seu advogado de confiança, o Dr. Almeida, um homem discreto e leal que havia testemunhado a ascensão e as tensões da família Albuquerque por décadas. Com a voz embargada, Pedro ditou as novas cláusulas de seu testamento, um último xeque-mate para o filho pródigo. "Dr. Almeida", começou Pedro, a voz um sussurro rouco, "quero que adicione uma condição expressa. Se Felipe não se casar dentro de 6 meses a contar da minha morte, toda a minha fortuna, cada centavo, cada ação, cada imóvel da construtora, será doada integralmente para instituições de caridade." O Dr. Almeida ouviu em silêncio, processando a gravidade das palavras. Conhecia o temperamento de Felipe e sabia que a notícia seria um terremoto. "Sr. Pedro, tem certeza? É uma condição bastante drástica." "Tenho certeza absoluta, Dr. Almeida", Pedro respondeu, a determinação em seus olhos mais forte do que a doença. "É a única maneira de tirá-lo desse limbo. Ele precisa de uma âncora, de uma responsabilidade que o force a crescer." 2 semanas após a morte de Pedro, uma partida tão súbita que pegou Felipe de surpresa, abalando-o mais do que ele gostaria de admitir, o Dr. Almeida o convocou ao escritório.
Felipe, vestido casualmente como sempre, sentou-se na cadeira de couro impaciente. Ele esperava a leitura do testamento, o anúncio formal de sua vasta herança. Mal sabia ele que o destino estava prestes a pregar-lhe uma peça. O doutor Almeida, com a seriedade que o cargo exigia, explicou as últimas vontades de Pedro. A voz do advogado era calma, mas as palavras caíam sobre Felipe como um raio. Sei por fim a cláusula principal, Sr. Felipe. Para que o senhor herde a fortuna de seu pai, deverá estar legalmente casado dentro de 6 meses, a contar da data de falecimento do Sr. Pedro. Caso contrário, toda a herança será revertida para instituições de caridade. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Felipe, antes altivo e desinteressado, empalideceu. A notícia era um soco no estômago. O choque deu lugar à incredulidade, e a incredulidade à fúria. Ele se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. O quê? O quê? Meu pai enlouqueceu? Isso é um absurdo! Uma piada de mau gosto! Ele não pode fazer isso! Felipe esbravejava, as mãos gesticulando no ar, o rosto vermelho de raiva. Ele sabia que eu não sou homem de compromisso de casamento. Ele fez isso para me infernizar, mesmo depois de morto. O doutor Almeida manteve a calma, esperando a explosão passar. Senhor Felipe, seu pai foi muito claro. Esta é a vontade dele, e é legalmente vinculante. A raiva de Felipe deu lugar a um desespero crescente, mas não demorou para que sua mente, sempre ágil quando se tratava de contornar obstáculos, encontrasse uma solução. Casar? Moleza. Ele era Felipe Albuquerque, o playboy mais cobiçado da cidade. Centenas de mulheres cairiam a seus pés por um anel e um sobrenome famoso. Ele só precisava de alguém que topasse o jogo, um casamento de fachada, um contrato sem sentimentos, apenas para cumprir a formalidade e garantir a herança. Um sorriso astuto se formou em seus lábios. Certo, Dr. Almeida. Se é assim que ele quer jogar, eu jogo. Vou encontrar uma esposa. Uma esposa de mentira, é claro. Que pena que ele não especificou que o casamento tinha que ser por amor, não é? O Dr. Almeida suspirou. Ele conhecia Felipe e sabia que a ideia de um casamento arranjado era a primeira que viria à mente do rapaz. Sr. Felipe, eu apenas cumpro as determinações do testamento. A intenção de seu pai, no entanto, parecia ir além da mera formalidade. Felipe mal o ouviu. Sua mente já estava a 1000 por hora, compilando uma lista mental de possíveis candidatas. Modelos, atrizes iniciantes, socialites em busca de um atalho para a fama, todas elas seriam descartáveis após a herança ser garantida. Mas então, uma ideia mais segura e prática surgiu. Alguém que ele conhecia, alguém que ele pudesse controlar, alguém que não criaria problemas depois. Carol, a doce. Carol, amiga de infância de sua irmã, se ele tivesse uma. Ou melhor, amiga de sua juventude, aquela que sempre o olhava com olhos brilhantes demais, com um carinho que ele sempre ignorou. Ela era bonita, discreta, e o mais importante, ele sabia que ela sentia algo por ele. Um amor platônico, talvez, mas o suficiente para que ela aceitasse seu plano. Seria perfeito. Ela faria o papel de esposa dedicada. Ele garantiria a herança e depois cada um seguiria seu caminho. Fácil, simples. Ele a chamou no dia seguinte. O encontro foi em um café discreto, longe dos holofotes e das fofocas. Carol, com seus cabelos castanhos caindo em ondas suaves sobre os ombros e um sorriso genuíno que iluminava seu rosto, chegou pontualmente. O coração de Felipe, acostumado ao ritmo acelerado das baladas, deu um salto estranho ao vê-la. Era a primeira vez que ele a olhava não como uma amiga, mas como uma peça em seu intrincado tabuleiro. Carol, preciso da sua ajuda. Ele começou sem rodeios, direto ao ponto como sempre. Ele explicou a situação, o ultimato do pai, a herança em jogo e, finalmente, sua proposta ultrajante. Eu preciso de uma esposa de mentira, alguém com quem eu possa me casar, cumprir a condição, pegar a herança e depois nos divorciamos. Amigavelmente. Eu te daria uma quantia considerável por isso, claro. O sorriso de Carol desvaneceu-se lentamente.
A doçura em seus olhos se transformou em uma mistura de incredulidade e dor. Ela o ouviu até o fim, a proposta fria e calculista. E então, com uma dignidade que surpreendeu Felipe, ela recusou. Felipe, eu não posso. Eu sempre gostei de você. De verdade. Casamento para mim é algo sério. Algo que se constrói com amor. Com verdade. Não posso me casar de mentira, nem mesmo por dinheiro. A voz dela era um sussurro mais firme. A decepção era palpável em cada palavra. Felipe franziu a testa. Aquilo não estava nos seus planos. Ele contava com a paixão dela por ele. Carol, você não está entendendo a gravidade da situação. É tudo ou nada. É a herança da minha família em jogo. Você está me dizendo que prefere ver tudo isso ser doado por causa de romanticismo? Sim, Felipe, ela respondeu erguendo a cabeça. Prefiro, porque a verdade e o respeito valem mais do que qualquer fortuna. O tempo estava se esgotando. 6 meses. Ele já havia desperdiçado algumas semanas. A recusa de Carol o jogou em um desespero silencioso. Para onde ele iria agora? Quem aceitaria um plano tão arriscado? Ele repassou sua lista, e todas as opções pareciam problemáticas, com potenciais dramas e exigências que ele não estava disposto a aturar. Foi então que um pensamento sombrio, mas igualmente genial em sua mente pragmática, acendeu-se. Ele se lembrou de uma conversa superficial que tivera com Carol há alguns meses. A mãe dela, Dona Lúcia, estava doente, precisava de uma cirurgia complexa e caríssima, algo que a família de Carol não tinha condições de pagar. Era um golpe baixo, ele sabia, mas a herança era sua prioridade máxima. Ele a procurou novamente no dia seguinte, a urgência em seu tom de voz. Desta vez, ele não pedia. Ele propunha um acordo que sabia que ela não poderia recusar. Carol, eu sei sobre a sua mãe, sobre a cirurgia dela. Eu posso pagar por tudo. Todo o tratamento, os melhores médicos, a recuperação. Tudo. Em troca, você se casa comigo. É um casamento de fachada, sim, mas sua mãe estará salva. É a única maneira. Os olhos de Carol se encheram de lágrimas. A imagem de sua mãe, fragilizada, lutando contra a doença, flashes dos exames, da angústia em casa. A proposta de Felipe, por mais cínica que fosse, soou como a única salvação para a pessoa que ela mais amava no mundo. O amor por Felipe, antes uma chama tímida, agora se contorcia em dor e resignação. Era um sacrifício, mas um sacrifício necessário. Com a voz embargada, mal conseguindo formar as palavras, ela aceitou. Eu aceito, Felipe. Pela minha mãe. O ar entre eles ficou pesado, preenchido com a estranha ironia de um acordo nascido da conveniência e do desespero. Felipe sentiu um alívio imenso. O plano estava de volta aos trilhos. Ele havia conseguido. Mas, no fundo, uma pontada de desconforto o atingiu. Era a primeira vez que ele via o desespero nos olhos de Carol, e a imagem, por alguma razão, o perturbou, mais do que ele gostaria de admitir. O caminho para a herança estava pavimentado, mas o custo, ele começava a perceber, poderia ser maior do que o esperado. A notícia do casamento de Felipe correu como um sussurro atônito pelos salões da alta sociedade. Felipe Albuquerque, o solteirão convicto, o rei das festas e dos prazeres fugazes, se casando? A incredulidade era palpável. A cerimônia, no mês, entanto, foi tão discreta quanto as conversas de Pedro e o Dr. Almeida. Sem pompa, sem lista de convidados estelares, apenas o essencial: um cartório, o juiz de paz e as poucas testemunhas necessárias. Felipe e Carol frente a frente, trocando votos que para um deles eram um mero formalismo e para a outra um sacrifício doloroso. Carol vestia um simples, mas elegante vestido branco, com os cabelos soltos em cachos suaves. Seus olhos, contudo, não brilhavam com a alegria esperada de uma noiva, mas com uma melancolia profunda, velada por uma determinação silenciosa. Ela repetia as palavras, um sim, quase inaudível, enquanto a imagem de sua mãe, fragilizada pela doença, se projetava em sua mente, justificando cada fibra de seu ser naquele momento. Felipe, ao seu lado, parecia ligeiramente desconfortável, em seu terno impecável. Ele mal olhava para Carol,
seus pensamentos já voando para a herança que em breve seria sua. O anel em seu dedo parecia pesado, um símbolo de um acordo, não de um compromisso. O abraço pós-cerimônia foi breve, formal. Não havia beijo de noivos nem sorrisos apaixonados. Apenas a certeza de que o primeiro passo para a fortuna havia sido dado. O Sr. Pedro, ainda vivo àquela altura, soube do casamento por meio de seus contatos. A notícia o alcançou em seu leito de dor, trazendo um pequeno sorriso aos seus lábios, pálidos. Ele cumpriu a condição, Dr. Almeida. Pelo menos isso. Espero que seja um bom sinal. Pedro não sabia da motivação de Carol, nem dos detalhes do acordo. Para ele, era a primeira faísca de esperança de que seu filho pudesse, afinal, encontrar um rumo. A lua de mel de Felipe e Carol foi a mudança para a mansão dos Albuquerque. A casa, antes palco das festas extravagantes de Felipe, agora parecia grande e vazia. Eles moravam sob o mesmo teto, mas em universos paralelos. Carol ocupou um quarto de hóspedes, enquanto Felipe mantinha seu antigo quarto, um santuário de sua vida descompromissada. As interações eram poucas e formais. Bom dia, boa noite. Você precisa de algo? Felipe passava a maior parte do tempo fora como de costume, mas agora havia uma sombra de responsabilidade sobre ele. Ele sentia a pressão do tempo, a iminente chegada do advogado com o testamento final. Carol, por sua vez, dedicava-se intensamente à sua mãe. A cirurgia de Dona Lúcia, financiada por Felipe como parte do acordo, havia sido bem-sucedida, mas a recuperação era lenta e exigia cuidados constantes. O dinheiro de Felipe garantiu o melhor hospital, os melhores médicos e enfermeiros particulares. Cada vez que via sua mãe recuperando a força, Carol sentia uma pontada de gratidão e uma renovada aceitação de seu destino. O sacrifício valia a pena. Os dias se transformavam em semanas e uma rotina estranha começou a se instalar. Carol, com sua natureza gentil e prestativa, começou a trazer uma ordem sutil para a mansão que antes era um caos organizado. Ela organizava os papéis de Felipe, que ele deixava espalhados, certificava-se de que a cozinha estivesse sempre abastecida com alimentos saudáveis e até mesmo começou a arrumar os jardins que haviam sido negligenciados. Felipe, a princípio, mal notava. Mas aos poucos pequenas mudanças começaram a chamar sua atenção. O café da manhã, antes uma xícara de café instantâneo, passou a ser um desjejum completo, preparado por Carol ou pela cozinheira sob sua supervisão. Suas camisas, que antes eram jogadas de qualquer jeito, apareciam impecavelmente passadas e organizadas em seu closet. Ele começou a encontrar bilhetes curtos e objetivos sobre compromissos ou recados que antes ele esquecia. Um dia, ao voltar de uma de suas saídas noturnas, ele encontrou Carol na sala, lendo um livro à luz de um abajur. A imagem era de uma tranquilidade que ele não estava acostumado. Ao vê-lo, ela apenas acenou com a cabeça e continuou a ler. Nada de perguntas sobre onde ele estava, nem de ciúmes ou possessividade. Era um alívio, sim, mas também estranhamente desarmante. A saúde do Sr. Pedro declinou rapidamente. Em menos de 3 meses após o casamento forjado, ele faleceu pacificamente em sua cama, ao lado do Dr. Almeida, que garantiu que todas as suas últimas vontades seriam cumpridas. Felipe, apesar de seu relacionamento conturbado com o pai, sentiu o peso da perda. Era o fim de uma era e o início de sua tão esperada liberdade financeira. O Dr. Almeida convocou Felipe e Carol para a leitura formal do testamento, como de praxe. A sala de reuniões no escritório do advogado era sóbria, o ar pesado com a expectativa. Felipe, com um semblante sério, mas com um brilho de antecipação nos olhos, sentou-se ao lado de Carol. Ela estava calma, resignada, o coração pesado pela perda do homem que, apesar de tudo, era pai de Felipe. O Dr. Almeida, após as formalidades iniciais e a leitura das disposições sobre funerais e legados menores, chegou à parte principal. Ele relembrou a cláusula do casamento, confirmando que Felipe a havia cumprido. O sorriso de Felipe se alargou quase imperceptível. Ele estava a um passo de toda a fortuna. No entanto, o Dr. Almeida continuou, pausando para ajustar seus óculos.
O Sr. Pedro, em sua sabedoria, incluiu uma cláusula adicional e secreta, que só deveria ser revelada neste momento. Felipe franziu a testa. Uma cláusula secreta? Ele não esperava por isso. Carol, ao seu lado, permaneceu impassível, apenas prestando atenção. Para que o Sr. Felipe herde a totalidade da fortuna da família Albuquerque, ele deverá ter um filho legítimo com sua esposa, a Sra. Carol Albuquerque, dentro do prazo de 2 anos a contar da data de falecimento do Sr. Pedro. Caso esta condição não seja cumprida, a fortuna será transferida para um fundo de caridade criado por seu pai, que terá como propósito a construção de escolas e hospitais em regiões carentes. O choque atingiu Felipe como um raio pela segunda vez. Um filho. Ele se casou para não ter responsabilidades e agora era exigido um herdeiro. As palavras filho legítimo ecoaram em sua mente. Isso significava que ele e Carol teriam que ter um filho de verdade. A implicação era inegável, e o rubor subiu ao seu rosto. Carol, que havia sido tão inerte até então, levantou a cabeça, o olhar fixo no advogado. Não havia surpresa em seus olhos, apenas uma aceitação sombria. Ela havia aceitado o casamento, e agora, a maternidade. Era um passo ainda maior no sacrifício, mas ela já havia dado o primeiro. Felipe se levantou abruptamente, as mãos cerradas em punhos. Isso é impossível. Meu pai não pode fazer isso. É uma chantagem. Eu não assinei para ter filhos. O Dr. Almeida, com a mesma calma de sempre, explicou. Senhor Felipe, a vontade de seu pai é inquestionável. Ele queria que o senhor formasse uma família, que tivesse um herdeiro para dar continuidade ao legado. Era a maneira dele de garantir não apenas a fortuna, mas também a sua maturidade e o futuro de sua linhagem. A realidade da situação caiu sobre Felipe com força total. Um casamento falso era uma coisa, um filho falso, impossível. Ele teria que, de fato, se relacionar com Carol, ter um filho com ela. A ideia o enojou e o intrigou ao mesmo tempo. Ele a via como uma amiga, uma peça em seu jogo. Agora ela seria a mãe de seu filho, a única mulher que poderia lhe dar acesso à fortuna de seu pai. Ao saírem do escritório do advogado, o silêncio entre Felipe e Carol era pesado, mas de uma natureza diferente. Não era mais a formalidade fria, mas a tensão de um futuro incerto que se impunha sobre eles. Felipe olhou para Carol, realmente a olhando, talvez pela primeira vez desde que a propôs o acordo. Ela estava ali, a peça fundamental de sua estratégia, e agora a chave para um futuro que ele nunca havia sequer imaginado. Um filho. Com Carol. O caminho de volta para a mansão foi percorrido em um silêncio quase ensurdecedor, cada um imerso em seus próprios pensamentos. A clausura secreta de Pedro havia transformado o jogo de Felipe em algo muito mais complexo e, para sua surpresa, pessoal. Aquele casamento de fachada agora exigia uma conexão que ele nunca havia planejado. A mansão dos Albuquerque, antes um palco de festas e um refúgio para a despreocupação de Felipe, tornou-se, após a leitura do testamento, um ambiente estranhamente tenso e, ao mesmo tempo, revelador. A cláusula secreta de Pedro, a exigência de um herdeiro legítimo, pairava no ar como uma nuvem, forçando Felipe e Carol a confrontar uma realidade que nenhum deles havia sequer imaginado. No carro, voltando do escritório do Dr. Almeida, o silêncio era pesado, mas não mais de estranheza. Era um silêncio carregado de implicação. Felipe, com os olhos fixos na estrada, sentia o rubor em seu rosto. A ideia de ter um filho era algo que ele nunca havia sequer considerado. Filhos eram para pessoas normais, pessoas que planejavam uma vida, construíam um futuro. Não para ele, o eterno playboy. E ter um filho com Carol, aquela que era até então apenas uma peça em seu jogo de xadrez financeiro, a ironia era cruel. Carol, por sua vez, estava mais calma, embora a notícia a tivesse abalado profundamente. O sacrifício que ela estava disposta a fazer por sua mãe havia escalado para um patamar inimaginável. Casar-se de mentira era uma coisa, mas dar um filho a um homem que não a amava, para garantir a herança dele, era um abismo de complexidade emocional. Contudo,
A imagem da mãe recuperada, sorrindo, era o farol que a guiava através da tempestade. Ela sabia que precisava continuar. Ao chegarem à mansão, Felipe quebrou o silêncio com uma frase quase inaudível. E agora? A pergunta era retórica, mas Carol a respondeu com o pragmatismo que a caracterizava. Agora, Felipe, precisamos conversar. A conversa não foi fácil. Sentados na sala de estar, a vastidão do espaço parecia acentuar a distância entre eles. Felipe tentou abordar a situação com a mesma frieza de um negócio. Olha, Carol, precisamos produzir um herdeiro. É a única forma. Podemos fazer isso de uma forma, profissional, sem emoções. Carol o encarou, a dignidade em seus olhos mais forte do que a dor. Felipe, não se trata de uma transação. Um filho não é um produto. E eu não sou um útero de aluguel. Se vamos fazer isso, precisaremos minimamente de respeito. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E também, se vamos ter um filho, precisamos de uma convivência. As pessoas vão nos observar. Não podemos continuar vivendo como estranhos na mesma casa. As palavras de Carol, embora ditas com calma, atingiram Felipe. Respeito. Convivência. Eram conceitos que ele havia banido de seu vocabulário pessoal. No entanto, ela estava certa. Para que o plano funcionasse, eles precisavam, pelo menos, simular um relacionamento. E assim, uma nova dinâmica começou a se instalar na mansão. Carol, com sua paciência e sua natureza organizada, começou a domar o caos que era Felipe. Ela sugeriu que eles começassem a jantar juntos, pelo menos algumas vezes na semana. A princípio, Felipe relutou, preferindo suas saídas ou jantares rápidos no escritório. Mas Carol insistiu sutilmente, lembrando-o da necessidade de manter as aparências. Nos primeiros jantares, o clima era estranho. Conversas protocolares sobre o tempo, notícias banais. Mas Carol, com sua curiosidade genuína, começou a fazer perguntas sobre a empresa de Pedro, sobre os poucos hobbies de Felipe que não envolviam festas. Para a surpresa de Felipe, ele se viu respondendo, falando sobre projetos futuros, sobre a pressão que sentia do pai em relação à empresa, sobre a solitude às vezes de sua vida. Carol não o julgava, ela apenas ouvia e fazia comentários perspicazes que mostravam que ela realmente o estava ouvindo. Felipe, que sempre foi rodeado por bajuladores e pessoas que só queriam sua companhia pelo que ele representava, começou a perceber a diferença. Carol ouvia e o ouvia, de uma forma que ninguém mais fazia. Pequenas mudanças começaram a se manifestar no comportamento de Felipe. Ele começou a passar mais tempo em casa. As festas diminuíram. E não porque Carol o proibia, mas porque a casa, com a presença dela, havia se tornado um lugar mais agradável. Ela o convidava para assistir a filmes, para jogar conversa fora. Ele, que antes só se relacionava em ambientes barulhentos e superficiais, descobria um novo tipo de conforto na tranquilidade da convivência com Carol. Um dos momentos cruciais foi quando Carol o arrastou para um jantar na casa de sua mãe, Dona Lúcia, que estava se recuperando maravilhosamente. Felipe, acostumado aos jantares formais da alta sociedade, sentiu-se um peixe fora d'água na casa modesta de Carol. Mas a recepção calorosa de Dona Lúcia, os elogios sinceros dela a Felipe por ter salvo sua vida e a naturalidade de Carol nesse ambiente o desarmaram. Ele viu um lado de Carol que ele nunca havia testemunhado: sua dedicação à família, sua simplicidade. Voltando para casa naquela noite, Felipe olhou para Carol. Sua mãe é incrível. E você é diferente do que eu pensava. Foi um elogio desajeitado, mas sincero, vindo de um homem que raramente elogiava. Carol sorriu, um sorriso genuíno e doce, o primeiro em muito tempo. Aos poucos, a barreira entre eles começou a desmoronar. As conversas noturnas na sala de estar, que antes eram sobre o plano, agora se estendiam para a vida, os sonhos, os medos. Felipe, que nunca havia se aberto para ninguém, começou a desabafar sobre a pressão do pai, sobre o vazio que sentia apesar de toda a riqueza. Carol, com sua sensibilidade e empatia, ouvia-o,
oferecendo conselhos práticos e, mais importante, validação. Ela o fez melhorar como pessoa. O playboy egocêntrico começou a notar as necessidades dos outros. Carol o levou a visitar o hospital onde sua mãe havia sido tratada, mostrando a ele a realidade da vida de outras pessoas. Ele começou a se importar, algo que nunca havia acontecido. Antes, a proximidade forçada, a convivência diária e as conversas profundas começaram a tecer um laço invisível entre eles. Felipe via a inteligência e a bondade de Carol, sua força em face das adversidades. Ela, por sua vez, começou a enxergar além da fachada de playboy arrogante de Felipe, descobrindo um homem inseguro, assustado com as responsabilidades, mas com um potencial inexplorado para o amor e a dedicação. Uma noite, durante um jantar na mansão com apenas eles dois na mesa, Felipe a observou, verdadeiramente, enquanto ela falava sobre seus sonhos de abrir uma pequena livraria. Havia uma paixão em seus olhos que ele nunca tinha visto em nenhuma das mulheres de sua vida passada. Ele sentiu algo estranho em seu peito, algo quente e reconfortante. Era a afeição, crescendo, inesperada e silenciosa. O plano de ter um filho ainda estava lá, uma data limite que se aproximava. Mas a ideia não parecia mais tão mecânica, tão fria. A proximidade que eles haviam construído, a confiança que havia surgido entre eles, estava mudando a perspectiva de Felipe. Ele ainda queria a herança, claro, mas agora ele percebia que a vida com Carol, com sua simplicidade e sua força, era algo que ele estava começando a valorizar. A ideia de compartilhar algo tão íntimo como um filho com ela, antes repulsiva, agora parecia natural. Talvez até desejável. A mansão, antes um palco de solidão e aparências, agora ecoava uma ressonância diferente. A convivência forçada, imposta pela cláusula de Pedro, havia se transformado em uma dança sutil de descobertas e afeições inesperadas. Felipe e Carol, que antes habitavam mundos distintos sob o mesmo teto, começaram a enxergar um ao outro com novos olhos, despidos das preconcepções e dos papéis impostos. A transformação de Felipe era notável. O playboy que só vivia para os prazeres superficiais agora apreciava as noites silenciosas no sofá da sala, dividindo um cobertor com Carol enquanto assistiam a um filme. As gargalhadas de Carol em um programa de comédia ou o brilho em seus olhos ao discutir um livro eram mais cativantes do que qualquer luz de balada. Ele começou a valorizar a estabilidade e a calma que ela trazia à sua vida. As saídas noturnas diminuíram drasticamente, não por obrigação, mas por um desejo crescente de estar com ela. Ele sentia falta de sua presença quando ela estava ausente, uma sensação nova e intrigante. Carol, por sua vez, via além da fachada de arrogância de Felipe. Ela descobriu um homem com medos e inseguranças, um filho que ansiava pela aprovação de um pai rigoroso, mesmo que jamais admitisse. A vulnerabilidade que ele, por vezes, deixava transparecer, a tocava profundamente. Ela percebia que, sob a camada de despreocupação, havia um coração que ansiava por conexão, por algo genuíno. Seu amor platônico, antes doloroso, agora se reacendia com uma nova esperança, uma esperança alimentada por cada gesto de cuidado, cada conversa profunda e cada sorriso desarmado que ele lhe dedicava. A cláusula do testamento, a necessidade de gerar um herdeiro, permanecia como um pano de fundo. Mas a natureza da tarefa havia mudado. Não era mais uma transação fria, mas um passo hesitante em direção a uma intimidade que ambos começavam a desejar, mesmo que em segredo. Uma noite, após um jantar leve e uma conversa descontraída que se estendeu por horas, eles estavam na sala. Carol falava sobre a satisfação de ver sua mãe completamente recuperada e como ela desejava usar sua experiência para ajudar outras pessoas. Felipe a ouvia, absorto, admirando a paixão e a compaixão em suas palavras. Quando ela terminou de falar, um silêncio confortável pairou no ar. Ele se aproximou dela, os olhos fixos nos dela. Carol, ele começou, a voz um pouco rouca, eu nunca imaginei que a vida pudesse ser assim, com você. Ela o olhou, o coração batendo mais forte. Assim como, Felipe?
assim, real, significativa. Ele respondeu tocando o rosto dela com uma mão hesitante. Eu pensei que estava perdendo tudo com a herança, mas eu sinto que estou ganhando algo muito mais valioso. Os olhos de Carol se encheram de lágrimas. Era a primeira vez que ele verbalizava algo tão profundo, tão verdadeiro. Ela sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo quando a mão dele acariciou sua bochecha. O toque era suave, mas carregado de uma ternura que a desarmou completamente. Naquele momento, as formalidades, os acordos, as cláusulas, tudo se dissolveu. Restou apenas a conexão crescente entre dois corações que, de formas inesperadas, haviam se encontrado. Felipe inclinou-se e seus lábios se encontraram. O beijo começou hesitante, um toque suave, mas rapidamente se aprofundou, carregado de todo o desejo reprimido, de toda a afeição que havia florescido em segredo. Era um beijo que selava não um contrato, mas uma descoberta. Naquela noite, a barreira entre os quartos e entre os corações desmoronou. Eles dormiram juntos, não por obrigação, mas por um desejo mútuo e uma atração crescente. Não era apenas a paixão física, mas a entrega emocional que se manifestava. Felipe descobriu em Carol uma parceira em todos os sentidos. Alguém que o fazia rir, que o desafiava, que o apoiava. E Carol, finalmente, sentiu o amor que sempre nutriu por ele ser correspondido, mesmo que de uma forma tortuosa e inesperada. Os dias que se seguiram foram preenchidos com uma nova e vibrante alegria na mansão. O riso de Carol era mais frequente, e Felipe parecia mais leve, mais feliz. Eles não escondiam mais a intimidade que havia nascido. Jantavam juntos todas as noites, compartilhavam confidências, planos para o futuro. Felipe, que antes fugia das responsabilidades, começou a se interessar pela empresa de seu pai, pela primeira vez enxergando nela um legado a ser cultivado para o futuro que ele agora imaginava com Carol. A vida sexual deles era plena e apaixonada, uma expressão da conexão emocional que havia se estabelecido. E em meio a essa felicidade recém-descoberta, Carol sentiu os primeiros sinais. Enjoos matinais, uma fadiga persistente. A confirmação veio rápida. Ela estava grávida. A notícia da gravidez foi recebida com uma mistura de emoções. Para Carol, era a concretização do sacrifício, mas agora temperada com o amor que sentia por Felipe e a perspectiva real de construir uma família com ele. Para Felipe foi um misto de surpresa e uma alegria genuína. Ele ainda pensava na herança, claro, mas a ideia de ser pai, de ter um filho com Carol, aquela mulher que havia virado seu mundo de cabeça para baixo de um jeito tão bom, era algo que o empolgava de verdade. A herança já não era o único, nem o principal motor de suas ações. Ele estava construindo algo muito maior. A gravidez de Carol foi acompanhada de perto, com carinho e cuidado. Felipe, o outrora playboy irresponsável, tornou-se um parceiro atencioso, preocupado com o bem-estar de Carol e do bebê. Ele a acompanhava nas consultas médicas, pesquisava sobre paternidade e até mesmo participava das aulas de preparação para o parto, algo que nunca em sua vida ele teria imaginado fazer. O nascimento do bebê, um menino saudável e bochechudo, foi um dos momentos mais transformadores na vida de Felipe. Segurar seu filho nos braços, olhar para aquele pequeno ser, que era a prova viva do amor que havia florescido entre ele e Carol, foi uma epifania. Ele não era mais o mesmo. O dinheiro, as festas, a vida descompromissada, tudo isso parecia insignificante diante da magnitude daquele amor e da responsabilidade que ele sentia. Quando o bebê completou alguns meses, e a cláusula do filho estava inegavelmente cumprida, eles finalmente se dirigiram ao escritório do Dr. Almeida para formalizar a herança. Felipe, Carol e o pequeno herdeiro, que dormia tranquilamente no colo da mãe. O clima era de celebração, não de tensão. Eles eram uma família. O Dr. Almeida, com seu semblante sério de sempre, abriu o testamento novamente. Senhor Felipe, Senhora Carol e o pequeno herdeiro. De acordo com as últimas vontades do Sr. Pedro Albuquerque, a fortuna seria do senhor, com a condição de que tivesse um filho legítimo com sua esposa.
Essa condição foi cumprida. Felipe sorriu, grato. Ele havia conseguido, e de uma forma que superou todas as suas expectativas. No entanto, o Dr. Almeida fez uma pausa, o que já era um sinal para Felipe se preparar. O Sr. Pedro, com sua visão notável para o futuro, havia uma cláusula final e secreta. Felipe e Carol se entreolharam, curiosos. O Sr. Pedro, em sua sabedoria, e para garantir que seu legado fosse verdadeiramente cuidado e que seu filho encontrasse um propósito, determinou que toda a sua fortuna fosse integralmente colocada em nome do neto. O pequeno nome do bebê que Felipe e Carol ainda iriam escolher é o único herdeiro direto de todos os bens de seu avô. O senhor Felipe e a senhora Carol serão os responsáveis pela administração e tutela da fortuna, mas a propriedade legal é do neto. O choque atingiu Felipe, mas desta vez não foi de raiva ou desespero, foi de uma humildade profunda. Seu pai, mesmo em sua morte, havia dado a ele a maior lição de todas. A herança não era para ele gastar, mas para ele cuidar e multiplicar para seu filho, para que ele trabalhasse, para que amasse sua família e a valorizasse acima de tudo. Pedro não apenas garantiu o futuro da fortuna, mas também a maturidade e o crescimento de seu filho. Felipe olhou para Carol, que sorria gentilmente, e para o bebê em seus braços. Ele entendeu. Seu pai havia vencido, mas ele também havia vencido. De uma forma muito mais significativa. Ele tinha uma família, um propósito, e a chance de construir um futuro sólido, não mais para si, mas para seu filho. A revelação da cláusula final do testamento do Sr. Pedro reverberou no escritório do Dr. Almeida, mas desta vez não com a fúria ou o desespero que Felipe havia demonstrado antes. Havia uma serenidade inesperada em seu rosto, uma compreensão profunda que só a maturidade e o amor podiam trazer. O dinheiro, que antes era o centro de seu universo, havia perdido sua supremacia. Agora seu foco estava no pequeno ser adormecido nos braços de Carol, seu filho, a verdadeira herança de Pedro. Felipe olhou para o Dr. Almeida, um sorriso se formando em seus lábios. Meu pai, ele sempre foi um gênio. Mesmo depois de tudo, ele ainda me surpreende. Ele estendeu a mão para Carol, que a segurou com ternura. Ele sabia que eu precisava de mais do que dinheiro. Ele me deu um propósito. Ele me deu vocês. Carol, os olhos marejados, apertou a mão de Felipe. O sacrifício inicial, a dor e a resignação, tudo parecia ter valido a pena. O amor que florescera. Entre eles, de forma tão inesperada, era a verdadeira riqueza. Os meses que se seguiram foram de uma transformação completa na vida de Felipe. Com a fortuna em nome do filho, ele se viu pela primeira vez com a responsabilidade de trabalhar de verdade. Não por si, mas pelo futuro de sua família. Ele mergulhou de cabeça nos negócios da construtora Albuquerque, buscando entender cada detalhe, cada projeto, cada planilha. Seu pai, que tanto havia lutado para inseri-lo nesse mundo, teria se orgulhado. Felipe descobriu uma paixão inesperada pela construção, pelo legado que ele estava agora cuidando para seu filho. Ele dedicava horas ao escritório, mas sempre com a certeza de que voltaria para a mansão, para os braços de Carol e o sorriso do bebê. Carol, por sua vez, florescia ao lado de Felipe. Ela se tornou não apenas sua esposa e mãe de seu filho, mas sua parceira. Suas opiniões eram valorizadas, suas ideias ouvidas. Ela o ajudava a organizar a agenda, dava conselhos em momentos de dúvida e, acima de tudo, o apoiava incondicionalmente. A casa, que antes era apenas um espaço luxuoso, tornou-se um verdadeiro lar, repleto de risos, amor e a agitação alegre de uma criança. O pequeno, cujo nome eles decidiram ser Pedro, em homenagem ao avô, era a luz de suas vidas. Felipe, o homem que antes evitava qualquer tipo de responsabilidade, agora se dedicava com amor e paciência ao filho. Trocas de fraldas, noites sem dormir, brincadeiras no tapete da sala. Tudo era uma alegria para ele. Ele se sentia completo, um homem de verdade, um pai. A relação de Felipe e Carol se aprofundou a cada dia. O que começou como um contrato cínico havia se transformado em um amor verdadeiro e inquebrável. Eles se amavam não pelas circunstâncias, mas por quem se tornaram um para o outro.
Felipe, antes perdido em sua vida de prazeres, havia encontrado um propósito e uma família. Carol, que sacrificou sua felicidade pessoal pelo amor à sua mãe, havia encontrado o amor que sempre desejou, de uma forma que ela nunca imaginou. A cada aniversário de Pedro, o pequeno Felipe e Carol se reuniam com o Dr. Almeida, não para discutir a herança, mas para celebrar a vida e o legado que o Sr. Pedro havia deixado. A fortuna da família, Albuquerque, prosperava sob a gestão responsável de Felipe, e parte dos lucros era sempre revertida para o fundo de caridade que o Sr. Pedro havia criado. Escolas e hospitais eram construídos, e o nome Albuquerque, antes associado apenas à riqueza e poder, agora era sinônimo de generosidade e progresso social. Anos se passaram, e a família de Felipe e Carol cresceu. O pequeno Pedro ganhou uma irmãzinha Maria, e a mansão se encheu ainda mais de vida e alegria. Felipe e Carol, sempre de mãos dadas, olhavam para seus filhos, para o legado de amor que haviam construído. O Sr. Pedro, com sua astúcia e sua visão além da vida, não apenas salvou sua fortuna da irresponsabilidade do filho, mas, mais importante, salvou seu filho de si mesmo. Ele o forçou a encontrar um propósito, a amar, a ser um homem. E no final, a história de Felipe e Carol não foi apenas sobre uma herança, mas sobre a transformação de um playboy em um homem de família, sobre um sacrifício que floresceu em amor verdadeiro, e sobre o legado de um pai que, mesmo na morte, orquestrou a felicidade e a maturidade de seu único filho. Aquele casamento de fachada, nascido da necessidade, tornou-se a fundação de uma família sólida e de um amor que resistiu a todas as provas, provando que, às vezes, os caminhos mais tortuosos podem levar aos destinos mais belos e felizes.